AVC? Então, Sueli, é um tema importante, relevante, né? E AVC, essa sigla, o que ela significa? Acidente vascular cerebral, né? Então, o AVC ele é uma doença que vai acometer o cérebro. A parte vascular, o que é isso? Seriam as artérias que levam sangue para as estruturas do cérebro, né? Então, o AVC é uma doença hoje em dia que no Brasil é a doença que mais mata, né? Para você ter uma ideia, o AVC hoje mata mais do que o câncer, mais do que o infarto do miocárdio. Então, por que a gente precisa entender o que é o AVC? Então, o AVC ele vai ser ocasionado por ou uma obstrução da artéria, alguma coisa vai impedir a passagem do sangue até a estrutura, ou essa artéria ela vai se romper, né? Então, nós temos alguma questão que vai acontecer dentro dessa artéria. Quando acontece o entupimento da artéria, né, para ficar mais fácil de entender, o que pode ocasionar esse entupimento da artéria? Essa artéria ela pode ser entupida, vamos dizer assim, por uma placa de gordura, né? O que seria essa placa de gordura, né? É o colesterol elevado. Então, uma pessoa que tem um colesterol elevado, ela tem que ficar bem atenta no tratamento, porque esse colesterol elevado, essa placa de gordura, ela pode ir crescendo aos pouquinhos dentro da artéria. Enquanto ela está crescendo, o sangue está passando. Mas vai chegar uma hora que ela vai crescer o suficiente para entupir essa artéria. E aí o sangue não chega até a estrutura do sistema nervoso. Então, quando o AVC ele é ocasionado pelo entupimento da artéria, a gente fala que é um AVC isquêmico. Faltou sangue. Faltou sangue. E por que é ruim faltar sangue? Porque as estruturas do sistema nervoso, elas são nobres e altamente especializadas. Então, elas se alimentam de alguma coisa. Elas têm um metabolismo. E o que seria esse metabolismo? Se alimenta de glicose e de oxigênio. Aí você pensa assim, mas da onde? De onde vem essa glicose, esse oxigênio? Vem desse sangue que flui pelas artérias e tem que chegar na estrutura. Quando esse sangue não chega na estrutura, a estrutura não se alimenta. E isso é ruim, porque morre neurônio, que é a célula mais importante do sistema nervoso, que leva informações para todas as regiões do corpo. Certo. Mas só a placa de gordura que entope a artéria? Não. Um coágulo de sangue também. Coágulo de sangue a gente chama de êmbolo, né? E como que vem esse coágulo de sangue? Então, a pessoa que ela tem uma doença prévia do coração, por exemplo, eu já tenho arritmia. O que seria arritmia? Essa é uma variação do fluxo sanguíneo no interior das artérias. Pode ter uma facilidade para formar coágulos de sangue. Então, forma no coração. E aí, as artérias do coração, elas têm conexão direta com as artérias do cérebro. E aí, esse coágulo de sangue se forma no coração e ele vai caminhar. Aí, de repente, ele chega e para, né, numa artéria lá do cérebro. Vai obstruir, vai entupir a artéria. Então, a gente tem dois tipos de AVC isquêmico, né? O ocasionado pela placa de gordura. Então, a pessoa que tem um colesterol elevado deve ficar atenta. E a outra ocasionado por doenças prévias do coração, como, por exemplo, uma arritmia cardíaca. Pode formar esse coágulo de sangue, que se forma no coração e caminha. Se ele pensar em parar numa artéria do cérebro, ele pode entupir. Então, esse seria o AVC isquêmico, ocasionado pelo entupimento da artéria. Então, se você está falando que tem um AVC isquêmico, quer dizer que tem outro tipo de AVC também? Tem. E aí, eu acho que é um dos que a gente tem que mais prestar atenção. Porque, nesse caso, a artéria não vai ser entupida, ela vai romper-se. Então, esse AVC que é ocasionado pelo extravasamento de sangue dessa artéria, ele é chamado de AVC hemorrágico. Certo. E aí, a gente tem que ficar muito atento, porque o AVC, eu vou passar para você daqui a pouquinho, ele é multifatorial, causado por várias causas associadas. Mas se a gente pensar hoje, a principal causa é a pressão alta. Por quê, Karina? Porque vamos pensar assim. Vamos supor que você tem pressão alta. Então, a sua pressão é 16/8. Então, se a sua pressão é alta, isso quer dizer o quê? Que a velocidade do fluxo dessa artéria, desse sangue dentro da artéria também é alta.
Tá. Então, se eu sou uma pessoa que eu tenho pressão alta, o que eu tenho que pensar? Que quando esse sangue circula pela artéria, a velocidade é muito alta. Só que a resistência do vaso não é adequada para esse fluxo alto. Então, toda vez que a sua pressão sobe, você tem um pico de pressão arterial, a velocidade vai ser muito alta e a artéria, para dar conta dessa velocidade, ela vai ter que dilatar e voltar. Dilatar e voltar. Só que isso vai causar na parede da artéria microaneurismas. E aí vai chegar um dia que você vai passar por um estresse muito grande ou alguma situação estressante, vai ter um pico muito alto de pressão. E aí o que vai acontecer? A velocidade vai vir muito alta. Essa artéria já está cheia de microaneurismos, já perdeu elasticidade. Quando vem aquele fluxo sanguíneo naquela velocidade, ela não dá conta. E aí ela se rompe. E quando ela se rompe, ocorre todo o extravasamento de sangue dentro daquela região que aquela artéria supre. Certo. Mas qual que é o problema do AVC hemorrágico? O problema do AVC hemorrágico é assim, o seu cérebro, ele fica dentro de um crânio duro, um osso. Certo. Rígido. E o que tem que ter de água, de líquido lá dentro, já está lá. Que é o quê? Esse sangue que flui pelas artérias, o líquor, que é um líquido que protege o nosso cérebro em caso de queda, e a água que umidifica o seu cérebro. Se cair uma gota de sangue além, já não tem para onde essa gota ir. Então, o que ela vai fazer? Ela vai ter que entrar ali no meio do seu cérebro. Para isso, ela vai começar a empurrar as estruturas que estão ao redor em direção aos ossos do crânio. Certo. E isso vai causar danos neurológicos gravíssimos. Então, o que a pessoa tem que ficar atenta? Eu tenho pressão alta? Então, eu tenho que tomar rigorosamente o medicamento. Ah, mas hoje eu não tô me sentindo mal. Então, aí qual que tá o problema? Eu vejo muita gente tomar assim a medicação, né? Hoje eu tô bom, não preciso tomar. Então, qual que é o problema? A pressão alta, você não tem sintomas. Então, às vezes, você pode ter pressão alta e não sabe. Nesse caso, é uma ignorância, né? Então, se você tiver um AVC hemorrágico e você não sabia que tinha pressão alta, é uma coisa. Então, o que você tem que fazer? Será que eu tenho? Então, você deve procurar um médico e fazer a aferição da pressão arterial juntamente com o exame de sangue, para ver como está seu colesterol. Isso a gente fala que é assim, às vezes você já tem fatores de risco para ter um AVC e não sabe. Então, a pessoa precisa saber dos fatores de risco se ela tiver imediatamente, de forma precoce, procurar um médico. Porque você vai esperar ter o AVC para ter um monte de dano. Então,